Vamos lá, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao Congresso uma lista de medidas econômicas que ele considera prioritárias, do ponto de vista do Executivo, evidentemente, para os próximos 2 anos. Esse conjunto de propostas faz parte de, ou está associado a outros temas de interesse do governo que, evidentemente, dependem no nosso sistema de um relacionamento bem articulado com a cúpula do Congresso Nacional. Reportagem de Luciana Amaral. Promessa de campanha de Lula, o texto sobre a reforma da renda, que isenta o pagamento do IR para quem recebe até R$ 5.000, já está com o desenho da compensação pronto e aprovado pelo presidente. O secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, diz que o governo pode discutir outros modelos para a medida. E isso reacende um alerta no Congresso, que rejeita mais matérias que aumentem a carga tributária. O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já se disse contrário a um crescimento na arrecadação, mas reforçou a lealdade do Congresso à agenda do país. Não seremos nunca um presidente que estará criando algum fantasma, algum obstáculo, sem que ele verdadeiramente exista. Haddad também definiu como prioritárias a limitação dos supersalários e o projeto da reforma da Previdência dos militares. A regulamentação econômica das Big Techs, que ainda não foi apresentada pelo governo, também faz parte da lista. O ano parlamentar mal começou e a base governista já pode enfrentar uma derrota. O veto à isenção de fundos de investimento do agronegócio e de fundos de investimento imobiliários enfrenta uma forte resistência aqui no Congresso. Para evitar outros reveses, o Planalto aposta na autorização para a exploração da Foz do Amazonas, região rica em petróleo, para se aproximar do Senado. Lula garantiu a Davi Alcolumbre, novo presidente da casa, que as licenças para perfuração vão sair do papel. Alcolumbre vê a atividade com bons olhos, já que beneficiaria diretamente o Amapá, estado base do senador. Em entrevista a rádios mineiras, Lula defendeu a exploração. Nós temos que utilizar o petróleo para que a gente possa fazer a nossa transição energética, que vai precisar de muito dinheiro. E nós, então, precisamos fazer um acordo, encontrar uma solução em que a gente dê garantia ao país, ao mundo e ao povo da margem equatorial de que a gente não vai, detonar nenhuma árvore, nada do Rio Amazonas, nada do Oceano Atlântico. O governo quer que o IBAMA conceda a liberação ainda no primeiro semestre, distante da COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece em novembro, em Belém. A ideia é evitar que o país seja visto como uma nação que segue ampliando a exploração de combustíveis fósseis, no momento em que tenta se posicionar como um líder global na luta contra as mudanças climáticas. Murilo de Aragão, entre os projetos apresentados pelo Haddad ao presidente da Câmara, ao novo presidente da Câmara, está evidentemente a reforma do imposto de renda, tem um forte apelo eleitoral. Isenção para quem ganha até 5 mil, que tem que ser compensado de alguma maneira de quem ganha mais de 50, por exemplo, uma das ideias que estão em discussão. Mas a pergunta dirigida a você é a seguinte: como está essa necessária articulação entre a nova cúpula do Congresso e, particularmente, a equipe econômica no que se refere aos projetos do Executivo? William, boa noite a todos. A questão é a seguinte: essa lista de 25 iniciativas ela é muito grande e o governo não tem, vamos dizer, condição política de fazer andar e ser aprovada uma lista tão complexa em pouco tempo. O que a gente vai ver é que o governo vai ter que tomar a decisão de escolher o que é prioridade, porque 25 itens não é prioridade em nenhum lugar. Não é? Você tem que ter uma lista de prioridades da prioridade e combinar com um Congresso muito dividido. Foi feito isso? Olha, eu acho que o caminho, ele inicia a visita do Haddad aos dois presidentes da Câmara, do Congresso, da Câmara e do Senado, é um início de negociação, mas é um longo período. Ainda não se aprovou o orçamento da União de 2025, ou seja, existem questões pendentes ainda, como o próprio orçamento e a questão das emendas dos parlamentares, ainda em discussão com o Supremo Tribunal Federal, que, no mínimo, atrapalham qualquer andamento de pautas mais complexas neste ano, neste semestre no Congresso. Esse começo de jogo, ou não é um começo de jogo, nós estamos vendo o mesmo jogo, Caio, mudou alguma coisa?
Bom, William, eu entendo que a mudança do comando do Congresso Nacional muda, sim, o jogo político. Há um alinhamento maior entre Câmara e Senado, principalmente nas questões que são atinentes aos interesses dos deputados e senadores. Antes havia divergências entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira e agora há um alinhamento de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, principalmente no que se refere à questão das emendas. Por que eu estou tratando de emendas aqui? Porque se a questão das emendas não for resolvida, a agenda econômica ou não vai andar ou vai andar com muita lentidão. Então elas estão diretamente relacionadas. Então a partir do momento que a gente considera que mudou sim o jogo, porque há um alinhamento de Câmara e Senado e do comando da Câmara e do Senado para fazer frente ao que considera uma hipertrofia do Supremo Tribunal Federal e um ativismo judicial, se isso não for resolvido, isso atrapalha o andamento da agenda. Então, sob essa ótica, isso sim é uma grande mudança. Eu entendo que esse projeto, sim, ele deve de alguma maneira caminhar, mas eu também concordo com o Murilo que houve ali, hoje, nessa coletiva do Fernando Haddad, assim, uma apresentação, para além da questão de muitas prioridades. A grande questão não é se o Congresso apoia ou não, por exemplo, a isenção até R$5.000 na faixa de imposto de renda. Isso é quase que unânime dentro do Congresso Nacional. A grande questão é qual será a compensação. E o Haddad não soube responder qual a compensação e o Congresso não irá conceder essa medida se não houver uma compensação à altura. Daniel, vamos inverter a questão. O que o governo acha que consegue? William, entre esses 25 projetos prioritários da agenda econômica, e aí só um parênteses, eu me lembro sempre de Moreira Franco, que foi governador do Rio, mas ministro do governo Michel Temer, que dizia o seguinte: prioridade é uma palavra que sempre cai bem no singular. Se vai para o plural, aí ela desfaz a sua característica primordial. Entre esses 25 projetos, você tem muitos projetos ali que são de ambiente de negócios, reformas microeconômicas. Então, tem desde modernização do marco regulatório de PPPs e concessões, lei que regula inteligência artificial e data centers. Não são projetos de grande complexidade que demandam uma enorme articulação política. Importante ali dessa lista que a gente tem, para valer, é a reforma da renda, do imposto de renda. E aí, de fato, você tem um desafio muito grande na Câmara e no Senado, porque o ambiente não está para aumento de qualquer tipo de taxação de tributação, de aumento da carga tributária. Isso posto, mesmo os deputados da oposição mais radical, mais bolsonarista, também, eu falava com um deles anteontem, por exemplo, dizia, olha, chegando aqui a isenção de imposto de renda para R$5.000, por que não a gente dobrar para 10 mil, para ver quem é que faz a maior concessão? Isso é excelente. O grande ponto é como isso vai ser compensado. E para o governo, a melhor forma de compensar é Supremo Tribunal Federal. William. Como é que o governo está tentando, digamos, levar adiante o que ele acha importante? Se, como o Caio disse, você também indicou, Murilo, o Congresso desconfia que o Executivo só consegue as coisas via Supremo. Olha, essa guerra por procuração vai prosseguir enquanto a questão das emendas não for resolvida. E o que o Daniel e o Caio apontaram é muito sério para o governo, porque até mesmo o maior alinhamento entre Câmara e Senado identifica que ambos vão atuar em sintonia com relação às agendas. E até nesse ponto destaca-se o fato de que o Haddad pediu encontros separados, com Alcolumbre e com Hugo Mota. Isso indica também talvez uma tentativa de não colocar as agendas na frente dos dois e os dois caminharem com uma reação conjunta presencialmente com o Haddad. Então, eu vejo com dificuldade, enquanto não se resolver a questão das emendas, do orçamento e sobretudo, da reforma ministerial, que a gente não está falando. Aliás, da reforma ministerial tem pelo menos duas boas notícias. Uma é de que o Lewandowski vai continuar e a outra é que o Zé Múcio também vai continuar. Esses dois são uma espécie de pilares de sabedoria e ponderação dentro de um governo que bate cabeças. Então, pelo menos o Lula teve e conseguiu obter dos dois o compromisso que eles permanecessem no governo. Então, agora... São até pela idade também os mais experientes. Mais experientes, têm basicamente a mesma idade e são homens ponderados, experientes e educados, não é?
parece que é uma obrigação, mas na política tem muita gente mal educada. E o fato é que, sem saber exatamente o que se espera dessa reforma, ou o que essa reforma ministerial poderá dar ao governo, é difícil dizer como essa agenda vai andar. E o outro ponto da reforma é que essa tentativa de juntar reforma com eleição em 2026 é uma coisa esquisita, porque promessa de apoio em política só se cumpre se é possível. Então, qualquer tipo de promessa de apoio hoje, ela é vaga, porque só será efetivamente cumprida se houver condições políticas para tal. E isso está muito longe de estar definido. Então, significa dizer, no fundo, eu passo a palavra para você, Caio, com essa observação/pergunta. Significa dizer que digamos, o empenho total do presidente Lula, já declarado por ele, a eleição de 2026 começou semana passada, segundo ele mesmo diz. Isso torna, na verdade, a vida dele, a gente fala, com a necessidade de articular via reforma ministerial mais difícil em vez de ficar mais fácil? É mais difícil, é complexa a situação de apostar numa reforma ministerial como uma solução, até para um destrave de uma agenda, William, porque ninguém aqui em Brasília, Congresso Nacional, os dirigentes partidários, querem vincular, como o governo pretende, a reforma ministerial ao apoio à coalizão governista em 2026, justamente porque já estamos atravessando um ano de incertezas no mundo e principalmente aqui dentro. Incertezas quanto à economia, inflação em alta, juros altos, presidente tendo uma taxa de desaprovação maior do que a taxa de aprovação. Quem quer amarrar seu burro nessa árvore? Ninguém quer, neste momento. O que o Congresso está dizendo em todas as conversas, deputados e senadores, é de que 2026 será tratado em 2026, a despeito do Palácio do Planalto querer tratar 2026 em 2025, porque ninguém aposta ou quer apostar em incerteza. E apostar em incerteza significa que há dúvida hoje no universo político da competitividade do presidente Lula em 2026. Não estou dizendo que não seja competitivo, mas de ser um favorito, né? De chegar com amplas chances de vitória. Pode ganhar a eleição? Pode ganhar, mas pode perder também. Não é uma garantia vincular ou ganhar mais espaços no poder. E tem um segundo fator aí também, né, William? Hoje, reforma ministerial, ministério, o parlamentar, ele não entende que isso é um grande ativo. Claro que é importante, é relevante, a depender do ministério, mas um Congresso Nacional que tem 50 bilhões em emendas parlamentares, que tem o controle do acesso, principalmente às agências reguladoras, por onde tramitam os grandes interesses, bilionários interesses, os grandes investimentos do país, tudo hoje passa pelo Congresso. Esse eixo de poder, a gente trata bastante disso aqui, se deslocou de 10 anos para cá do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Então não é um ministério, sei lá, um ministério qualquer de médio porte, talvez até de grande porte, que vai fazer com que um partido político e uma bancada dentro do Congresso Nacional adira incondicionalmente a um governo, no caso, o governo Lula III. Mas deixa eu voltar para um ponto que o Murilo tinha levantado. As figuras políticas do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do ministro da Defesa, José Múcio, são dois veteranos que a gente pode dizer, de certa maneira, apoios pessoais do presidente Lula. Veja, Lewandowski tem, primeiro, trânsito muito forte dentro do Supremo e, segundo, lida com uma questão essencial 2026, que é a segurança pública. José Múcio lida com uma questão política das mais difíceis e delicadas, que é a relação com os militares, e foi até aqui o algodão entre os cristais, impediu que as coisas piorassem. Esses dois, se a gente os considera figuras nas quais Lula pessoalmente se apoia, significa o quê do ponto de vista da reforma ministerial? Para onde o Lula está apontando? Acho que a grande... Por mais que sejam vozes da razão e de um bom aconselhamento, William, e nisso eu concordo plenamente com o Murilo, essas duas figuras não exercem na prática uma função central no governo. Muito recentemente, na semana passada, eu encontrei, por acaso aqui em Brasília, uma pessoa que participou muito ativamente dos governos Lula 1 e 2. E ele dizia o seguinte: o Lula tem uma incrível capacidade de ser uma esponja, de absorver ideias, inclusive de colocar seus principais auxiliares, muitas vezes, uns contra os outros, às vezes até publicamente, para extrair deles as melhores contribuições.
Isso ele faz bem, mesmo quem não gosta do Lula reconhece. O problema é que nos governos lá atrás, ele tinha José Dirceu, Márcio Tomás Bastos, Antônio Palocci, Luiz Dulce, figuras políticas relevantes que entendiam muito do Congresso, entendiam muito do mundo político aqui de Brasília, quando hoje, a gente não precisa cometer deselegância aqui de citar ninguém, mas ele tem perto de si, ao seu lado, figuras que em nada lembram a qualidade dos políticos dos anos 2000. Qualidades políticas, a gente não está falando ali de escândalos, de nada disso, qualidade política. E nesse ponto, quando Lula é aconselhado por gente do Centrão, por exemplo, de não ter só petistas no Palácio do Planalto aconselhando o presidente politicamente, trazendo ali o MDB, o PSD, outros partidos da centro-direita, da centro-esquerda, é o próprio PT quem resiste demais. E nada se inclina nessa direção. Continua sendo, em vez de uma frente ampla que foi vendida em 2022, um núcleo fechado, dominado pelo PT, que não consegue transformar Lula naquela esponja que ele era lá atrás, William. Você interveio, por favor. E uma outra questão, até num artigo recente eu disse que o Lula 3 precisa muito do Lula 1, né? Porque no Lula 1 ele administrou dialogando com todos, fez um resultado fiscal extraordinário, teve a bênção do boom das commodities e isso sedimentou um período de prosperidade na sua época, que permitiu, inclusive, a eleição de Dilma. Agora, outro ponto central é que o Brasil de hoje é uma pentarquia, tem 5 polos de poder muito importantes, que é uma situação completamente diferente do tempo que o Lula foi presidente na primeira e na segunda vez. Vamos aos 5 polos, então. Olha, o Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a última palavra, o Banco Central, que controla a política monetária e a política cambial, o presidente da Câmara, que é quase um primeiro-ministro, o presidente do Senado e o presidente da República. Quer dizer, não há hoje nenhuma espécie de possibilidade, de uma política pública de amplitude dar certo se não houver um entendimento entre esses 5 pentarcas, vamos dizer assim. E essa é a realidade que o governo teima em reconhecer. E bate cabeça com a resistência em aceitar que hoje o papel do presidente seria construir um consenso entre ele e esses 4 pentarcas, não envolvendo o presidente do Banco Central, que ele tem uma autonomia e ele administra o resultado das políticas, né? O presidente do Banco Central trata da política monetária e cambial a partir dos resultados que a grande política promove, que é gasto público, desequilíbrio, desconfiança e tudo mais. Mas esses 4 pentarcas deveriam sentar em torno de uma mesa e trabalhar em cima dessas prioridades, extrair dessas 25 as 3 ou 4 prioridades e estabelecer um cronograma de aprovação. O Congresso, quando quer, ele aprova em 3 dias, uma emenda constitucional, em 4 dias, já aconteceu isso. Então, o que nós precisamos hoje é uma vontade de enfrentar essas questões, principalmente fiscais, e de construir uma situação de diálogo a partir de um novo modelo político, que é o que existe hoje. O presidencialismo no Brasil mudou muito desde da Constituinte e foi mudando a cada década e hoje é um presidencialismo quase semi-presidencialismo ou semi-parlamentarismo, com um protagonismo do Supremo Tribunal Federal que é cada vez mais crescente, maior e que indica quase uma situação, que eu já disse aqui, de tricameralidade, porque não há nenhum projeto de lei, nenhuma lei aprovada no Brasil que seja importante que não termina sendo discutida e validada ou rejeitada no Supremo Tribunal Federal. Então, mas me parece que um ponto central do seu argumento que você está deixando implícito na sua explanação, Murilo, é a ausência de alguém que seja capaz de coordenar uma agenda, qualquer que seja. Quando você diz, eles precisam sentar e definir o que é importante e a partir daí vamos combinar o que nós vamos fazer, significa que alguém deveria fazer essa agenda progredir e me parece que é o papel do presidente da República. Sim, é o papel do presidente. Por isso que eu digo que o Lula 3 precisa muito do Lula 1. Porque no Lula 1 ele dialogava mais, ele tinha mais interação com o mundo político, ele tinha mais disponibilidade. Aqui, Daniel e Caio sabem que a cada crise no Congresso Nacional se anuncia que na segunda-feira
vai ter uma reunião de coordenação para acertar a coordenação política, né? Isso aí acontece uma segunda e na outra não dá, na terceira também não, até uma nova crise. Então, o fato é que o governo é desorganizado politicamente e ele tem que se organizar politicamente, inclusive para se viabilizar eleitoralmente para 2026. Vamos lá, a agenda do Lula quase todo dia começa com uma reunião com o marqueteiro. Que resultados isso aí está trazendo, Caio? Ainda não tem um resultado concreto ainda, William. Já tem 3 semanas, aí, quase um mês, que o Sidônio acabou, que é o ministro da SECOM, aí, que assumiu justamente com essa missão. Os relatos que eu tive aqui essa semana em Brasília é de que ele tem reclamado, inclusive, dessas burocracias todas estatais, né, de ser difícil de você pôr em prática as ideias, né, de muita burocracia, demora. Vamos lembrar que aquela licitação da SECOM, que foi apontada ali, até de certo modo como uma panaceia, para que o governo Lula conseguisse se comunicar melhor, ela até hoje não saiu do papel e o Sidônio, quando assumiu o poder e o Ministério, disse que refaria, né? Seria feita uma nova licitação. Ou seja, isso demora, isso é um processo muito longo. O que a gente sabe aqui é que o que mudou até agora na questão do Sidônio, entrevistas coletivas do presidente Lula conversando mais. Essa entrevista hoje para as estações mineiras foi um indício disso. A semana passada o presidente Lula falou aí mais de hora, né? Dando uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Mas ele enxerga e a comunicação do governo enxerga, em linhas gerais, o conceito de que é um governo cuja expectativa era grande, mas que a entrega é maior do que o mau humor da população em relação a ele. Esse é o desafio, inclusive o Sidônio tem dito isso a alguns interlocutores, que essa taxa de desaprovação se refere mais à expectativa que foi criada com o retorno de Lula no pós-Bolsonaro do que com a taxa de entrega que, na percepção deles, tem entrega, sim, para serem feitas e para serem vendidas à população. O Daniel está me pedindo a palavra, Daniel. Um resultado, sim, dessa mudança, da presença de Sidônio em tudo que se vê lá no Palácio do Planalto, em qualquer reunião, ali, como diriam os argentinos, na nota de color, existe uma ciumeira em toda a esplanada, porque hoje o ministro que mais se reúne com o presidente é Sidônio. Ele está o tempo todo ali no terceiro andar do Palácio do Planalto, sendo chamado pelo Lula, e isso causa uma ciumeira muito grande na esplanada dos ministérios. Isso não é o importante. O importante aqui, para as nossas discussões, é em que medida a política pública é afetada pela presença do Sidônio. E também é afetada. Por exemplo, PEC da Segurança Pública. O governo fez uma proposta, compartilhou isso com governadores, recebeu muitas críticas, a proposta está sendo aperfeiçoada, a Casa Civil resiste, vai parar no colo do Sidônio, porque no final das contas, o clima ali no Palácio do Planalto quer saber se o Sidônio, que é o novo posto Ipiranga do governo, se ele opinar que não vale a pena fazer uma aposta na PEC da segurança, que isso vai cair mal junto à opinião pública, pode-se desistir dessa medida. Enviar a reforma do imposto de renda para o Congresso. Olha, tem que ser muito bem pensado, ali e aqui, porque o importante é a imagem. Então, se vai dificultar a aprovação no Congresso, passa a ser também um outro fator, mas um fator principal colocado pelo Sidônio é o efeito sobre a opinião pública. Que tem dominado essa agenda. Para quem observa Brasília daqui da distância de São Paulo, como eu, vocês três não, o Caio está aí, quase já se mudou de novo para Brasília. Daniel, você mora aí. E o Murilo fica a maior parte do tempo dele em Brasília. A impressão que a gente tem, Murilo, a partir do que você mesmo diz, é a seguinte. Você disse, Lula precisava voltar ao tempo, e eu estou colocando as palavras da minha boca, em que ele tinha um Estado-Maior político que o ajudava a tomar decisões. Em vez de Estado-Maior político, hoje ele tem um marqueteiro. Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que a presença do Sidônio, ela traz uma visão mais estratégica do que a comunicação. Agora, ao mesmo tempo, tem um erro aí, porque quando se fala de comunicação, não é aumentar a verba publicitária, não é aumentar o volume de redes sociais, é também começar a receber a sociedade civil, receber os agentes econômicos, dialogar com eles, ouvi-los. Não é comunicação, isso é política. Não, sim, mas é comunicação também, é uma comunicação um por um, é ter uma eventologia com os formadores de opinião para que governemos juntos o país e tenhamos um mínimo de consenso para aprovar as medidas de importância. Agora, é evidente que a ciumeira vai existir com o Sidônio, porque, de certa forma, o que acontecia antes? Cada um falava
o que queria. As medidas eram tomadas sem uma chancela do Palácio do Planalto. Por exemplo, a questão da mudança no crédito consignado, do LUP, mudanças no Ministério do Trabalho, a questão da tal do PIX. Eram iniciativas que ocorriam e que tinham um grande impacto político e que não eram harmonizadas ou pasteurizadas ali pelo Palácio do Planalto. Então, o Sidônio vem com esse papel, que não é bem um papel do secretário de Comunicação. É isso que eu ia dizer, Murilo. Mas, eu não quero ser formalista, mas isso aí é o chefe da Casa Civil, ele existe para isso. Exatamente, William. Eu ia fazer só essa intervenção. Só me permite, Murilo, só para acrescentar, para você pegar... Tem um minutinho ainda, vamos lá. Isso tudo, o chefe da Casa Civil, por definição, tem que fazer. Ele tem que ser esse filtro. E aí, é claro, não pode sair cada ministro falando o que lhe vem à cabeça. Só que aí você tem, no lugar de um ministro da Casa Civil que filtra esse tipo de coisa, a última ida do ministro da Casa Civil para a televisão, ele falou de intervenção no preço dos alimentos. Então, ele fez justamente o que os outros ministros não deveriam fazer e ele devia barrar.